Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2021. Lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo, pessoal, e acompanhe a leitura da questão de hoje, que diz assim: considere a figura a seguir extraída do Microsoft Excel em português. De acordo com a figura, o valor da célula J10 será letra A 1, letra B 2, letra C 3, letra D 4 e a letra E 5. Bem, pessoal, para resolver essa questão, nós temos que observar que nessa imagem do Excel, ele exibe de fato aqui a indicação de que a célula J10, observa aqui na caixa de nome escrito J10, que dentro dessa célula J10, que é aquele que é o resultado, existe aqui, observa na barra de fórmulas, uma fórmula. E essa fórmula é a fórmula com a função PROC-V, que diz assim, igual PROC-V, abre parênteses, A2, ponto e vírgula, B1, dois pontos, D5, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula falso, fecha parênteses. É essa fórmula que ele quer resolver. E aí, como é que a gente faz para resolver essa função PROC-V e dar o resultado que está na célula J10? Deixa eu mostrar para vocês no passo a passo. Vamos separar aqui só a planilha, e aqui eu ampliei para vocês a fórmula com a função PROC-V. Essa função PROC-V é uma função de procura vertical. Quer dizer, uma procura feita em colunas. PROC-V de procura vertical, porque é uma procura feita em colunas. Onde? E agora muito importante observar. O primeiro argumento da função PROC-V, que aqui no caso é A2, e lembrando que quem separa os argumentos é o ponto e vírgula, portanto o primeiro argumento da função PROC-V indica qual o valor eu quero procurar, por isso que ela é PROC-V, ela vai procurar alguma coisa, e ela vai procurar o valor que está indicado no primeiro argumento, que nesse caso é A2. A2 é coluna A, linha 2, como vocês podem observar, A2 vale 4. Então vamos separar aqui primeiro que A2 vale 4. Então o valor que essa função PROC-V quer procurar é o 4, porque é o resultado do segundo argumento, do primeiro argumento, que é a célula A2. Pois bem, onde eu tenho que procurar esse 4? Eu tenho que procurar esse 4, pessoal, no intervalo indicado no segundo argumento. Observa que o segundo argumento indica o intervalo. B1, dois pontos, D5, indica o intervalo da célula B1 até a célula D5, de B1 até D5, que são todas essas células que estão aqui nesse retângulo que eu acabei de destacar. Então, a função PROC-V, ela quer procurar o valor 4 no intervalo que está indicado aqui no segundo argumento, no intervalo B1, dois pontos, D5, no intervalo que vai da célula B1 até D5. Só que existe uma regra na função PROC-V que indica que ela só pode procurar esse valor na primeira coluna deste intervalo B1, dois pontos, D5. É uma regra. A função PROC-V procura aquele valor, que nesse caso é o 4, apenas na primeira coluna do intervalo indicado. Então, pegando esse intervalo indicado, B1, dois pontos, D5, a primeira coluna é essa coluna B aqui, ó. Então eu só posso procurar esse valor 4 na primeira coluna do intervalo B1, dois pontos, D5, que é essa coluna B. Bem, aqui tem um 4, será que a gente encontra o 4 aqui, ó? Sim, né? Acabei de destacar que na primeira coluna do intervalo nós encontramos o valor 4. Pois bem, agora a parte mais importante. Qual o resultado final da função PROC-V? Depende desse terceiro argumento. Esse 2 que está aqui, então o terceiro argumento, lembrando que quem separa argumento é o ponto e vírgula, esse 2 indica que o resultado está na segunda coluna. Se aqui tivesse 1, então o resultado estaria na primeira coluna, se tivesse 3 na terceira coluna, mas qual terceira coluna, qual segunda coluna, qual primeira coluna? Do intervalo. Então a primeira coluna do intervalo é a coluna B, a segunda coluna do intervalo aqui é a coluna C, e a terceira coluna desse intervalo B1, dois pontos, D5 é a coluna D. Ele está dizendo com esse 2 que o resultado está na segunda coluna relacionado ao valor encontrado 4. O resultado está na segunda coluna relacionado ao valor encontrado 4. Então, relacionado ao valor 4, o que eu encontro na segunda coluna? Relacionado ao valor 4, na segunda coluna eu encontro 2. Portanto, 2 é o resultado final dessa nossa função PROC-V. Porque aqui ele estava dizendo, ó, procurar o valor da célula 2, que era 4. Na primeira coluna do intervalo B1, dois pontos, D5, achamos o 4 aqui.
Agora esse 2 está indicando, vai em linha reta até a segunda coluna. Indo em linha reta até a segunda coluna, do intervalo, não da planilha como um todo, do intervalo ele encontrou 2. Se aqui em vez de 2 fosse 3, aí ele iria até a terceira coluna do intervalo e encontraria 4 como resultado. Se aqui fosse 1 de primeira coluna, na primeira coluna desse intervalo tem ele mesmo, seria 4 também a resposta. Professor, e esse falso que tem aqui no final, o que quer dizer? Pessoal, no quarto argumento da função PROC-V pode aparecer escrito falso, dizendo que ele só vai dar uma resposta se ele encontrar o valor. Como aqui ele procurou o 4 e encontrou o 4, tem uma resposta, né? Pelo valor exato. Agora, se tivesse escrito verdadeiro aqui, pessoal, então vamos supor que não tivesse o 4. Continuamos com o falso aqui, ó. Vamos imaginar o falso. E não tivesse o 4. Vamos supor que o 4 não existisse nessa primeira coluna. Tem ali. Mas vamos supor que não existisse. Aí ele daria uma mensagem de erro dizendo que não está disponível o resultado. Porque quando tem falso, ele indica que só dará uma resposta se ele encontrar o valor exato. Agora, eu poderia ter no lugar do falso escrito ali verdadeiro. O que significaria verdadeiro no lugar do falso? Que se ele não encontrasse o valor exato, 4 aqui, ele poderia procurar pelo valor mais próximo menor. Então, por exemplo, se não tivesse o 4 aqui, e ele procurasse o 4 nessa primeira coluna, o valor mais próximo menor do 4 seria o 3. Aí ele encontraria o 3. E isso se tivesse escrito verdadeiro, porque verdadeiro indica que ele pode procurar tanto pelo valor exato, mas como se ele não encontrar o valor exato, ele poderia procurar pelo valor mais próximo menor que ele. E outra dica, além de escrito falso ou verdadeiro aqui no quarto argumento, o falso é a mesma coisa do que colocar 0 no quarto argumento. Então, se tivesse 0 no quarto argumento, é a mesma coisa que falso, ele só dará uma resposta se encontrar o valor exato. E se tivesse aqui 1 no lugar do falso aqui, eu tivesse 1 é a mesma coisa do que escrever verdadeiro. Quer dizer que ele pode procurar tanto pelo valor exato, como também poderia procurar pelo valor mais próximo menor. Tá? Mas aqui até que estava simples a questão, ó, porque era para procurar o 4, na primeira coluna do intervalo B1, 2 pontos D5, ele encontrou o 4 aqui, e depois esse 2 indicando que ele tinha que ir em linha reta até a segunda coluna do intervalo, não da planilha como um todo. Então, pegando o 4 e indo em linha reta até a segunda coluna, ele encontrou 2 como resultado. Então, o resultado final aqui é 2, que nós encontramos na letra B de Brasil, como de fato o gabarito e a resposta desta questão. Questão bem interessante aí, falando sobre a famosíssima função PROC-V, que já caiu em tantas e tantas provas de concurso. Certo, pessoal? Mais uma questão importante resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço então, até a próxima aula e bons estudos!